Muito bem, como anunciei, já estamos aqui com o Dom Henrique Soares para participar desse nosso segundo bloco. Dom Henrique, boa tarde, muita alegria de receber o senhor aqui na Canção Nova e no nosso programa. Boa tarde, professor. A alegria é minha, é uma alegria estar com vocês aqui da Canção Nova, vocês que formam conosco uma família só na fé. Verdade. Uma alegria. Dom Henrique já esteve aqui comigo faz quantos anos, Dom Henrique? Uns 7 anos, 7 anos. Na nossa escola da fé. O cabelo não era tão branquinho ainda, nem o meu também. Né? É verdade, professor. Nós já conversamos boas coisas. Dom Henrique, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Eu quero só dizer o nome da cidade, dessa moçada que está aqui, ó, que vem do Brasil inteiro. Ó, temos gente de Itaguaí, Rio de Janeiro. Pode levantar a mão que o câmera vai mostrar a vocês. Rio de Janeiro, capital. São Paulo, capital. Está lá, está ali, ó. Belford Roxo, Rio de Janeiro. Caçapava, São Paulo. Taubaté, São Paulo. Niterói, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Paulo. Tem gente da Suíça aí, quem quer, mora na Suíça, está aí participando do nosso programa. Cruzeiro, São Paulo, Lages, Santa Catarina, Cachoeirinha, Pernambuco, Simão Dias, Sergipe, né? Ribeirão Pires, São Paulo. São essas pessoas. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui, né? E eu tenho aqui mais um aviso a dar aqui, que é o seguinte, nas compras acima de R$ 99,00, compras que você pode fazer aqui, né, no Departamento Audiovisual, você pode entrar aí no site da Canção Nova, compras acima de R$ 99,00, você paga de frete apenas R$ 1,00. Então, quer dizer, praticamente você não paga o frete, ok? R$ 99,00, com a compra acima, o frete fica por R$ 1,00. Você pode adquirir, fazer sua compra pelo telefone, que é o 12 31 86 2600, e eu gosto sempre de lembrar isso, né? Cada produto que você compra da Canção Nova é um produto de evangelização e você ajuda essa obra a evangelizar, ok? Muito bem, você sabe que a rádio, TV, internet, Canção Nova não tem propaganda nenhuma, a não ser as propagandas que são obrigatórias por lei, como horário político, etc. Tal. Muito bem, outra coisa importante, você pode assistir todos os programas da Canção Nova, inclusive esse, Escola da Fé, entrando no youtube.play Canção Nova. youtube.play Canção Nova. Você assiste qualquer programa da Canção Nova, fica lá gravado ali, você pode assistir. Olha, é uma riqueza, viu? Você pode assistir palestras, pode assistir os programas, tudo à disposição, gratuitamente, não precisa, não tem que pagar nada. Muito bem, Dom Henrique, vou aproveitar esse pouco tempo que a gente tem junto aqui para lhe fazer algumas perguntas. Tem muita pergunta aqui, não vai dar tempo de perguntar tudo, mas pelo menos alguma coisa. Eu tenho uma pergunta aqui, que é do Vitor Adriano, ele é de Montes Claros, Minas Gerais. Gostaria de saber se a fuga da mulher ao deserto, descrita no Apocalipse 12, onde Deus a livra do dragão, se pode referenciar e atestar o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, a escolha de Maria por Deus e sua libertação do pecado original? Aliás, me desculpe, a pergunta não é do Vitor, não. A pergunta é do Carlos Alexandre, que é de Brasília, Distrito Federal. Muito bem, esta mulher do Apocalipse não é primeiramente a Virgem Maria. Essa mulher do Apocalipse é primeiro a igreja. Agora, na própria Sagrada Escritura, entre Maria e a igreja, existe uma interpenetração. Tudo o que se disser de Maria se pode dizer da igreja, e vice-versa. Sempre foi assim. E os cristãos, os padres da igreja sempre leram assim. Então, aquela mulher que dá à luz o Cristo, veja, é a igreja que dá à luz ao Cristo continuamente nos cristãos, no seu útero, que é a pia batismal, pelo batismo, e é, ao mesmo tempo, a mulher, a Virgem Maria. A mulher que, veja, vamos ver o contexto. Uma mulher vestida de sol, certo? Maria glorificada já na glória, mas também a igreja cheia do Espírito Santo pela ressurreição.
A mulher que está para dar à luz é a igreja que continuamente gera o Cristo em nós. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas: filhinhos pelos quais eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E essa mulher enfrenta um dragão terrível. É o Satanás que, geração após geração, de vários modos neste mundo, quer devorar o menino nascido da mulher. Quer devorar o Cristo no nosso coração, quer devorar o Cristo devorando os cristãos. Então, e isso a gente vê hoje de modo tão impressionante, de tantos modos, a igreja parece que vai sendo devorada. Uma coisa interessante, a mulher termina indo para o deserto, a igreja jamais compactuará com o mundo enquanto pecado, o mundo que persegue o Senhor. O Senhor disse: vós não sois do mundo, a minha escolha vos separou do mundo. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então não adianta, a igreja jamais vai ser aceita pelo mundo. A igreja vai ser sempre igreja do deserto. A igreja não cabe no mundo. Quando o mundo estiver aplaudindo a igreja, desconfie. Temos algum problema. Então isso é o que está na Escritura. Então, veja, a Virgem Maria como imagem da igreja é a mulher, sim, cuja descendência, que é Cristo, tem o calcanhar mordido pela serpente na cruz, em cada geração, em cada época, mas essa mulher que é a Virgem Maria, a descendência dela esmaga a cabeça da serpente. Esmagou na cruz e ressurreição. E esse esmagamento, essa vitória aparecerá claro no dia final, quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória. Mas essa passagem não é a passagem no qual a igreja se fundamenta para a Imaculada Conceição. Para a Imaculada Conceição é Gênesis 3, porém inimizade entre ti e a mulher, é Lucas 1, a Virgem é chamada ó toda agraciada, ó toda cheia de graça. Sobretudo essas duas passagens. Beleza. Outra pergunta. As perguntas aqui, Dom Henrique, elas são sortidas, né? Então os assuntos vão mudando, meio que dá água para o vinho. Só não me pergunte se existe vida em outro planeta, que eu não sei. Vai mudando de pato para ganso, né? Uma pergunta aqui da Juliana, só se identifica como Juliana. Quando vou à missa na minha paróquia, o padre pede para que os fiéis leiam algumas partes do Evangelho e também falem as partes da missa, que seria ele quem deveria falar. O que fazer quando isso acontece? É tão complicado responder esse tipo de coisa. Eu posso dizer o que eu faria. Eu não falaria. Eu também. É o que eu posso dizer. Se é uma norma da igreja, eu penso assim, se é uma norma da igreja, está no missal romano. A missa não é do padre, não é do bispo. A missa é da igreja. Veja, quando a gente celebra a Eucaristia, celebra em comunhão com a igreja, de todos os tempos e de todos os lugares. A missa não é do padre, não é daquela patotinha, não é da Assembleia reunida. Então, quando eu cumpro as normas litúrgicas, eu estou exprimindo a minha humilde comunhão com a igreja espalhada por toda a terra. Um padre que passe por cima das normas da igreja é um tirano, que impõe o seu gosto privado à comunidade. E diante dos tiranos, qualquer tirano, a gente em paz, sem brigas, sem confusão, deve reagir com a retidão da nossa consciência e a nossa liberdade. Então, eu faria assim. Como você vai fazer, minha irmã, depende da sua consciência diante de Deus. O que eu queria destacar também, Dom Henrique, é o seguinte: a igreja, o Vaticano, a Santa Sé, tem um dicastério, né? Ou seja, como se fosse um ministério, né? Que cuida disso, né? Da disciplina dos sacramentos, né? Então, a liturgia é estudada com profundidade. Quando, por exemplo, o missal diz lá, quando o padre diz, por Cristo, com Cristo, ele tem que fazer, há um sentido litúrgico nisso, né? Sim. É que muitas vezes a gente não entende, não sabe e acha que não é importante. Mas se o missal romano coloca, e o missal aprovado pelo Papa, a gente tem que obedecer. Eu acho uma questão assim
Sabe, eu sinto, isso nós leigos, é uma questão de fidelidade à igreja. Mas o problema aqui, triste, é que não é o leigo. O leigo bem que quer obedecer, é que não deixam. Isso aqui é triste. Tá bem, uma outra pergunta aqui, Dom Henrique. Essa pergunta está... João. Meu professor diz que o feto não é uma vida. E meus colegas de escola acreditam. O que fazer? Chorar de tristeza, porque o professor está negando o óbvio. Mas como é que não é uma vida? Pode dizer que não é uma vida humana, quer dizer, ele está errado também. É lógico. Porque se não é uma vida humana, quando é que começa a ser vida humana? Se a vida humana não começar no momento da concepção, quando é que começa? Ou é no momento da concepção, ou qualquer outro critério, qualquer outra hora que você marque para aquele feto começar a ser humano, é uma coisa arbitrária. Essa é que é a angústia. Esse problema todinho de aborto, é a angústia pela defesa da vida humana. Aqui não é uma questão só religiosa. Aqui eu acho que os cristãos devem estar muito à vontade para conversar com não crente, com ateu, porque é perguntar, amigo, se a vida humana é sagrada, sagrada no sentido de ter um valor absoluto, ela tem que ser sagrada sempre. Por que é que quando está no ventre você pode fazer o que quiser e ao nascer já não pode mais? A lei tutela. Por que é que no ventre, a partir de uma determinada época, ela pode ser manipulada, morta e depois não pode? Não tem sentido isso. Então a vida humana começa com a concepção, todos vocês sabem, quantas vezes já se disse isso, naquele embriãozinho já estão todas as informações genéticas, é só deixá-lo desenvolver-se, e ele vai ser isso aqui, gente, um poço de sonho, de saudade, de possibilidades. Truncar isso é absurdo, truncar isso é criminoso, é irracional. Dizer que um feto não tem vida, como é que ele se move? Como é que ele cresce? Não, eu acho que alguma coisa que não tem vida não cresce. Acho que disseram que não é vida humana, porque não tem vida é tão absurdo que não sabe nem o que é vida. Realmente é uma falácia. Bom, outra pergunta aqui. Não entendo por que na consagração ao Arcanjo Miguel o chamamos Senhor e nos oferecemos como servo. Observei também na novena de São José. Como assim? Eu colocaria essa pergunta de um outro jeito. Qual é o sentido de fazer uma consagração, por exemplo, a São José, a Virgem Maria, a São Miguel? Tem que, isso aí, veja. Primeiro, eu não sei a que texto a pessoa que perguntou está se referindo, porque é preciso distinguir o que são as orações litúrgicas, que são orações oficiais da igreja, de orações que se compõem para devocionários, que muitas podem até não ser tão retas, ortodoxas na sua formulação. Outra coisa, quando se fala em consagração a Nossa Senhora, consagração aqui tem um sentido análogo, não tem o mesmo sentido de consagração a Deus. A consagração a Deus é total, absoluta, porque Ele é Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos. Ele é Deus. Uma consagração que se faça à Virgem Maria é num sentido figurado, derivado. Quer dizer, eu me coloco, Virgem Maria, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado. Mas por quê? Porque tu és a mãe de Deus Filho feito homem. Porque tu és serva do Senhor. Veja, então, em última análise, essa consagração vai para Deus. Por que é que nós amamos a Virgem Maria? Não é por causa da Virgem Maria. Nós amamos a Virgem Maria porque ela é serva do Senhor. Então, veja, o sentido último, o ponto final da consagração, o objetivo último, o destino último da oração, do louvor, é a Deus, e não pode ser diferente. Então, se eu chamo, por exemplo, o arcanjo São Miguel de Senhor, ou São José de Senhor, é Senhor como eu chamo o Senhor de Senhor por respeito.
Kyrios, Senhor, no sentido profundo, só Deus. Só o Senhor é Deus. Veja, só Cristo é Senhor. Então, tem que compreender isso. Até antes da ressurreição, nos evangelhos, quando se chama Jesus de Senhor, é no sentido respeitoso. Jesus recebe o título de Senhor, no sentido forte, com a sua ressurreição. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu, Deus o Pai, o constituiu Senhor e Cristo, com a ressurreição. Aí, por quê? Porque ele agora, na sua humanidade, está totalmente divinizado, cheio de Espírito Santo, glorificado. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, o padre Paulo Ricardo, que propaga muito a consagração à Virgem Maria pelo método São Luís de Montfort, ele deixa claro, a consagração não é a Virgem Maria, a consagração é a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Como a própria oração. Uma oração que eu faço a Nossa Senhora, aos santos, é porque eles são servos de Deus. É Deus, né? Então, toda oração nossa, veja, ela é no Espírito, ela é através do Filho, porque se é no Espírito do Filho, que geme, que clama em nós, Abá, Pai. As palavras, você pode dizer as palavras que você quiser. O Espírito de Cristo pega tudo isso, moe e transforma na oração de Cristo. E qual é a oração de Cristo? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. É por isso que Jesus diz, tudo o que pedirdes em meu nome, pedir em nome de Jesus é pedir como Jesus. O Pai vai atender, porque o que o Pai escuta é isso. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, mesmo quando você reza aos santos, veja, você reza no Espírito de Cristo, e essa oração é sempre através de Cristo e termina no Pai. Beleza. Dom Henrique, tem uma outra pergunta aqui que está ligada um pouco com esse livro que o senhor lançou, o Escatologia, o Fim do Mundo. A pessoa pergunta aqui, é o Bruno Santos. Queria pedir um esclarecimento. Depois da nossa morte, a gente vai rever os nossos parentes, amigos no céu? Sim, veja, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano sequer pode imaginar foi o que Deus preparou para nós. Não se pode descrever o céu, tá certo? O além é além mesmo, não tem termo de comparação. A Escritura usa figuras, né? Parábolas, comparações, imagens, porque a gente não tem como descrever o que a gente nunca viu, o que não é igual a esse mundo. Então, mas uma coisa a gente sabe, o céu está com Cristo. O céu é trinitário. O que é o céu? Eu, pleno do Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo me joga em Cristo, veja, e na comunhão em Cristo, no corpo de Cristo, que já começa aqui, porque o corpo de Cristo é a igreja, eu terei acesso ao Pai. Então veja, o Espírito estará em mim, veja, Deus estará em mim. Me joga no Cristo, eu estarei em Deus, veja, e assim tenho acesso ao Pai, e Deus o Pai será tudo em todos. O céu é uma eterna festa, é um eterno turismo, é um eterno crescer no amor e no conhecimento de Deus. E sendo no Espírito que é comunhão, eu serei eu mesmo, mais do que sou aqui, plenamente eu mesmo e plenamente em comunhão com os outros. A minha comunhão com as pessoas que eu amo aqui será muito maior no céu do que aqui. No céu eu serei eu mesmo de modo pleno, como meus irmãos serão eles de modo pleno. Aqui a comunhão é imperfeita, aqui o corpo exprime e esconde. Eu posso dar um sorriso e pensar, né? Eu não gosto de você. Eu posso dar um sorriso e dizer, você não vale nada. Veja, o corpo revela e esconde. No céu, um corpo glorificado só revela. É como uma vitrine limpa, tá certo? Translúcida. Então, no céu, eu não vou dizer vou reencontrar, porque é difícil usar as palavras daqui para lá. Só posso dizer isso. No céu, a comunhão será plena. E na alegria plena,
na imediatez plena, nem palavras serão mais necessárias. São Pedro usa uma expressão que nós vamos participar da vida divina. Não nos tornaremos Deus. Mas como é que o senhor interpreta esse participar da vida divina? Esse é o conceito, um dos conceitos mais importantes da Sagrada Escritura. Chama-se theosis ou theopoiesis, em grego, divinização ou deificação. Isso começa no nosso batismo. A gente agora tem uma vida só humana, um corpo humano e uma alma humana. Essa vida, corpo e alma, não tem energia. Bom, vou usar uma expressão nordestina, não tem gás para a vida eterna. A vida que Deus nos quer dar é outra. Não é a vida biológica só, bios, não é só a vida inteligente, psique, mas é uma vida plena, chamada Zoé, uma vida total, plena. Jesus diz, eu sou a vida, eu sou Zoé. Não é essa vida daqui. É essa vida divina que Jesus agora tem desde a ressurreição. Essa vida divina é o próprio Espírito Santo. Ela é plantada em nós já no batismo. Esse texto da carta de São Pedro, da segunda carta, capítulo 1, se não me engano, nós desde o batismo somos participantes da vida divina. Depois São João vai dizer, eu vos escrevo, filhinhos, para saberdes que tendes já agora a vida eterna. Vida eterna, vida divina, Espírito Santo, são a mesma coisa. Nós já temos agora. Assim que a gente morrer, essa vida explode a nossa alma. E nossa alma é transfigurada em glória, como Cristo. E no fim dos tempos, essa vida explode o nosso corpo. Pode ter virado cinza, pode ter sido queimado, pode ter sido engolido por um tubarão. Esse corpo explodirá em vida divina. E, então, em corpo e alma, cheios desse Espírito que é vida, Senhor que dá a vida, nós seremos a cara de Cristo ressuscitado. Em corpo e alma, seremos como Jesus, nosso Senhor. Dentro dessa mesma pergunta do céu, pessoas perguntam muito isso. Santo Agostinho dizia isso, que no céu, na eternidade, nós vamos passar toda a eternidade louvando a Deus. E que por isso a gente precisa aprender a louvar aqui. Aqui é o ensaio geral. Como é que o senhor interpreta tudo isso? Primeiro, é como eu digo, não tentem imaginar o céu, Deus sentado num trono, cansado da vida e a gente olhando, os anjinhos tocando bandolim, todo mundo com aqueles pratinhos na cabeça, nada disso. O céu é uma festa. O céu é uma festa de amor. A Escritura compara o céu a um banquete. Veja, um banquete, todo mundo junto, tomando um bom vinho, aquela festa, comendo a mesma comida. O que é que isso quer dizer? Veja, comer a mesma comida quer dizer viver a mesma vida. A vida vem da comida. Então a gente come à mesa de Deus. Já começa na Eucaristia. Comer à mesa de Deus é viver a vida de Deus. O que o Senhor perguntava nesse instante. A vida divina, o Espírito Santo. Então nós estaremos cheios do Espírito. Espírito que é alegria. O Espírito que é comparado ao vinho. O vinho que embriaga, que faz alegre. São Paulo diz, embriagai-vos não de vinho, mas do Espírito de Deus. O Espírito é o vinho bom. Por isso Jesus transforma 6 talhas de 40 litros em vinho bom. 240 litros de vinho. Para dizer que o dom de Deus, o Espírito de Deus é sem medida na nova e eterna aliança. Então é alegria plena. Santo Agostinho diz que no céu nós estaremos totalmente no gozo, mas o gozo não estará todo em nós. É como eu mergulhar no mar. Eu estou todo no mar, mas haja mar. Veja, o mar não estará todo em mim. Então, o louvor é isso. Não é cantando, não, é somente explodindo o coração de alegria. Agora, Jesus fala uma coisa muito interessante também, naquela oração sacerdotal dele, João 17,3. A vida eterna, Pai, consiste em que te conheçam a ti. Isso. Então, esse conhecer a Deus também, e a Jesus Cristo que enviaste. Na Bíblia, o conhecer não é o conhecer do raciocínio lógico. Conhecer
José não conhecia Maria. Então, Não tinha veja, intimidade. a intimidade, mais do que intimidade, quase que uma fusão. Que eles te conheçam, que eles tenham comunhão contigo, que eles estejam em mim, veja, em ti, Pai, e tu neles, como eu estou em ti e tu estás em mim. E como é que Cristo está no Pai e o Pai está em Cristo? No Espírito. O Espírito é o ar, é o ambiente, é o oxigênio, é o mar no qual todos nós estaremos mergulhados. E o Espírito é Deus, está nele, está em Deus. O Espírito é o amor do amante, que é o Pai, com o amado, que é o Filho. Está no Espírito, está mergulhado na vida de Deus. Oh, Dom Henrique, olha lá, já levantaram a plaquinha que é para encerrar o programa. Está vendo que coisa? Mas amanhã, Dom Henrique vai estar comigo às 20 horas na Escola da Fé. Vamos conversar mais coisas. Olha, uma das conversas básicas vai ser essa daqui. Escatologia, o fim do mundo. Então vai falar do céu, do inferno, do purgatório, da segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra. Não, vai ser coisa bonita, não vai ser... Estou vendo gente já um pouco preocupada aí daí. Vocês estão convidados para amanhã. Eu queria convidar o senhor para dar uma bênção de encerramento desse nosso programa. Coloca a intenção de vocês aí, uma bênção de um bispo, de um apóstolo do Senhor, né? Para vocês, as famílias de vocês e todas as pessoas que desejam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo, vocês que nos acompanharam pela TV. E ao senhor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.